Bolsonaro prepara um golpe? O tema de hoje são as urnas eletrônicas. Então vamos lá. Eu sou Luara Colpa, falo aqui de Belo Horizonte e do outro lado da telinha a gente vai ter logo mais o meu amigo João Gabriel, que fala diretamente de Teoflotone. E hoje a gente vai falar sobre uma arapuca golpista que o Bolsonaro já está armando para 2022, óbvio, caso ele perca as eleições. Olha só, pode ser que ele esteja armando uma artimanha à la Trump. E quem aí acha que o bichão vai alegar fraude, acertou. Mas antes disso, gente, bora fortalecer aqui o politiquejo, até porque até ano que vem os canais de informação comprometidos com a verdade têm que estar de pé e firmes. E a briga aí para combater as fake news do senhor Naro e informar a população, gente, tem sido dura. Vocês não têm pena da gente, não? Então, apoia.se/politiquejo e com menos aí de R$10, você pode dar aquela moral pra gente se tornar uma madrinha ou um padrinho. E avisando também que a gente está no YouTube, em todos os podcasts, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então, vocês já sabem, deixa aquela curtida, aciona o tal do sininho e aí fica jóia. Mas vamos agora para o nosso assunto do dia. O Bolsonaro, em sua live de 1º de julho no Facebook, ele disse o seu jargão preferido, que as urnas eletrônicas serão fraudadas nas eleições de 2022. A novidade dessa vez é que ele fez uma ameaça direta às instituições e à democracia. Teremos problema nas eleições do ano que vem. Eu entrego a faixa para eleição para qualquer um que ganhar de mim na urna de forma limpa. Na fraude, não. Ou seja, o Bolsonaro ele ameaçou que não vai aceitar perder se ele e a sua turma, em seus delírios extremistas, considerarem que houve fraude. O problema é que ele, tal qual o PowerPoint do Dallagnol, não tem provas, só convicções. Ou seriam alucinações? Me conta aí, João. O que a gente pode perceber é que Bolsonaro está vendo que tem grandes chances de perder as eleições de 2022. As últimas pesquisas têm mostrado Lula, por exemplo, ganhando em primeiro turno. O PDT de Ciro Gomes também tem considerado que ao longo do processo eleitoral, Ciro pode ir para o segundo turno para disputar com Lula, já que Bolsonaro está derretendo. Basta ver que o índice de rejeição ao atual presidente só cresceu nos últimos meses em razão do cenário de catástrofe sanitária, social e econômica. O desespero de Bolsonaro vem exatamente do desenho que está se formando para o cenário eleitoral de 2022. Mas e aí? O que as urnas eletrônicas e o argumento do voto impresso tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Bom, como o Bolsonaro já está vislumbrando sua derrota, ele começou desde já a ensaiar a justificativa que ele vai usar caso ele perca, né? Que seria a fraude das urnas eletrônicas e não a vontade, essa sim, do povo brasileiro. Bolsonaro começou até a dizer que houve fraude também nas eleições de 2018 e que ele teria provas para confirmar essa afirmação. Aí vocês podem se perguntar, mas gente, o que esse homem está falando que teve fraude? Foi ele mesmo que ganhou as eleições. Esse homem não existe não, João. Isso porque ele disse que já teria ganho no primeiro turno e não no segundo. Eu não sei ainda quem acompanha esse raciocínio, eu fico tentando imaginar uma galera que fraudou a eleição para ter segundo turno e ainda assim perder. É uma narrativa tão delirante que eu acho que nem eles mesmos conseguem nos explicar. Mas segue aqui com a gente um fio. Olha só. Primeiro, gente, há 2 semanas, em 21 de junho, o TSE encheu o saco dessas bravatas do Bolsonaro. E aí, pela segunda vez, através do ministro Luiz Felipe Salomão, deu-se o prazo de 15 dias para o querido presidente Bolsonaro mostrasse provas de que ocorreram fraudes nas eleições de 2018. E aí, adivinha? Tem prova nenhuma não, gente. Dessa vez, o próprio Bolsonaro admitiu também em live que não tem provas nenhuma de fraude. E aí, minha gente? E aí que a narrativa que ele tenta emplacar é tão confusa que em 2018 ele afirmava o seguinte, abre aspas, minha campanha, eu acredito que pelas provas que tenho em minhas mãos e que vou mostrar brevemente, eu fui eleito no primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. E nós temos não apenas palavras, nós temos comprovado. Brevemente eu quero mostrar. Isso foi em Miami, em 9 de março de 2020, tá? E só fazendo um parênteses, né? O povo reclamava das falas confusas da Dilma. Mas aí, beleza. O cara mandou isso aí cheião de convicção. Aí chega 2021, após ter sido intimado judicialmente pela segunda vez para apresentar as tais provas,
o discurso começou a mudar. Que aí ele afirmou que alguns apoiadores no seu cercadinho, que ele contaria ali com a ajuda de hackers para fazer uma demonstração da falha nas urnas e que não teria obrigação nenhuma de apresentar prova para ninguém. Eu devo apresentar nos próximos dias, né? Eu não tenho obrigação de apresentar prova para ninguém. Tem um cara gravando a imprensa aqui, tá aí o cara? Tá, cadê? Tá aí, ó. Cadê? Tá aqui na frente, tá escondido aqui, ó. O ETzinho aí. Aí tem que apresentar provas. Apresenta se eu quiser. Tá? Eu pretendo, estou tentando, já fizemos contato com as pessoas que entendem do assunto, são hackers, né? Para fazer uma demonstração pública. Lógico que a televisão não vai mostrar, mas vou botar, né? Fazer uma nas mídias sociais acabou. Assim, né? A TV não vai mostrar, porque a TV tem interesse em qualquer candidato, menos eu. Nós temos acabei com a certeza teta disso. deles. Nós temos certeza disso. Mas assim, sabemos que ele tem usado essa questão das urnas eletrônicas para gerar desconfiança na população acerca do voto e assim mobilizar sua base. Trump também fez isso, mas como lá nos Estados Unidos não há urna eletrônica, a alegação de fraude teve a ver com os votos por correios, forma de votação que o próprio Trump e a família se cansaram de usar antes de entrar para a política. A realidade é que nossas urnas eletrônicas são super confiáveis. E desde que começaram a ser usadas no Brasil, em 1996, não houve nenhuma comprovação de fraude. O que Bolsonaro faz é colocar em debate um falso problema e o combate veemente como na falácia do espantalho, para que pareça que há algo realmente sério no que ele fala. As urnas, na verdade, substituíram de forma gradativa o voto em cédulas de papel e deram muito mais agilidade e segurança às apurações. É bom lembrar que as urnas eletrônicas brasileiras contam com cerca de 30 mecanismos tecnológicos de segurança, além de barreiras físicas que evitam a adulteração. Vale ressaltar também que o clã Bolsonaro, composto pelo presidente e seus filhos, venceu 95% das eleições que disputou com o uso de urnas eletrônicas, sendo que 5 das 7 eleições de Bolsonaro para deputado federal foram nas urnas eletrônicas. Além disso, o próprio Bolsonaro, há quase 30 anos, quando os votos ainda eram colhidos por cédulas, defendeu a informatização da eleição. E sabe qual foi a justificativa? Evitar fraudes. Nada faz sentido, gente. Não, nada faz sentido mesmo. E, João, só fazendo aqui um parênteses, porque eu lembrei agora, tem um episódio chama Voto Impresso, do podcast Democracia Como Lidar, do Diogo Cruvinel. Ele é servidor do TRE de Minas, nós já até entrevistamos ele aqui no Politiquejo. E ele conversa com cientistas da computação que cuidam da segurança da informação e das urnas brasileiras. Vamos deixar aqui o link nas descrições para vocês. Mas beleza, aí vocês podem se perguntar, mas gente, não era mais fácil aprovar esse trem de comprovante impresso do voto que o Bolsonaro tanto insiste? Olha, não. Primeiro porque isso significaria um verdadeiro retrocesso nos avanços que o Brasil já conquistou na esfera eleitoral, além de gerar um custo desnecessário aos cofres públicos de mais de 2 bilhões, apenas para atender aos caprichos do Bolsonaro. Além disso, há um risco de quebra de sigilo do voto, representando aí uma verdadeira ameaça, óbvio, à liberdade de escolha do eleito. Imagina isso, gente, numa zona dominada pela milícia e com um miliciano como candidato. Voltando a alguns anos, ainda lá no governo da presidenta Dilma, houve a apresentação de um projeto de lei para que o voto digitado na urna fosse impresso, para que o eleitor tivesse certeza que que seu voto foi computado. O autor do PL, ele mesmo, Bolsonaro, tendo sido este seu único projeto de lei aprovado em mais de 30 anos como deputado federal. O Supremo Tribunal Federal, pelos mesmos argumentos que já falamos aqui, julgou a lei inconstitucional. Mesmo após essa derrota, Bolsonaro insiste no discurso de fraude nas urnas eletrônicas, mesmo sem apresentar claramente quais seriam as suas falhas e também qual seria a melhor solução, já que o voto impresso já foi barrado. Agora ele passou a pedir o voto auditável, ignorando que as urnas eletrônicas são sim auditáveis e os partidos podem, em todas as eleições, conferir os registros de votos nas sessões eleitorais. Além disso, as urnas não são conectadas à internet, o que impossibilita ataques hackers, como muitas vezes se alega por aí. Enfim, o que vemos é mais uma estratégia de Bolsonaro para enfraquecer as instituições democráticas e preparar o terreno para um golpe com apoio dos militares. Muita coisa ainda vai acontecer até lá, até as eleições de 2022. Como diria Gal, é preciso estar atento e forte. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder e vamos minar esse discurso autoritário. Um abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.